Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga. Nessa sexta-feira vamos falar sobre a Conmebol tomando decisão sobre as quartas de final, né, sobre a confusão entre Independente e Laú, e falaremos também sobre a volta de Fred ao Brasil. Vai voltar para o Fluminense? Não vai? Vai ser diretor? Vai ser treinador? A gente vai falar de tudo isso logo após a vinheta. Então roda a vinheta aí para a gente trocar uma ideia, Lucas. Vamos lá, antes de começar eu vou pedir para você dar aquela moral de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que ajuda muito se você já é inscrito. E se você já for inscrito, já deu seu like, compartilha nas redes sociais, manda no grupo de WhatsApp, que ajuda muito para a gente bater 16 mil inscritos, tá bom? Vamos começar com um assunto bem desagradável, que é a Conmebol, né? Para quem não lembra, teve o confronto das oitavas de final entre Independente e Laú, e o jogo foi paralisado, o jogo de volta, por um confronto, sei lá, uma guerra entre a torcida, uma barbárie, que com permissão de policiais e, como sempre, permissão da Conmebol, né? Só para recapitular ali, o torcedor da Laú, torcida visitante, joga uma bomba na torcida do Independente, isso é bom a gente reforçar esse ponto, e a torcida independente vai pegar os visitantes, após a polícia tirar a torcida organizada, as barras bravas de lá, levar preso a polícia libera a torcida independente de cobrar os 20 torcedores que ficaram lá, e chegou a ter torcedor se jogando da arquibancada. É um negócio absurdo e que claramente deveriam ser punidos os dois times. Porém, ontem saiu a decisão da Conmebol, como sempre, a decisão da Conmebol nunca é alguma coisa coerente, e o Independente foi eliminado e a Laú passa para as quartas de final para enfrentar a Alianza Lima. Mais uma vez, o correto era eliminar as duas, porque não é normal a torcida visitante jogar uma bomba na torcida, né? Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser uma criança, um filho, uma filha de alguém. Então, assim, é um absurdo a Conmebol mais uma vez passar pano. Além disso, as equipes vão ficar 7 jogos sem jogar com torcida e 7 jogos sem poder ir de visitante em algum outro estádio. Então, essa é a decisão da Conmebol, que mais uma vez para mim é errada. Mas vindo da Conmebol, confesso que eu tinha medo até de remarcarem o jogo ou de não punirem ninguém. É um absurdo um dos dois times ainda continuar nessa competição. A Laú vai enfrentar o Alianza Lima, e a gente pode pegar a Laú ou a Alianza Lima na semifinal, caso a gente passe pelo Lanús, né? A gente tem que fazer nossa parte também. Sinceramente, assim, não muda nada a nossa vida. Eu não estou falando isso aqui pro Fluminense. O torcedor da Alianza Lima, ele pode se sentir prejudicado porque ele já estaria na semifinal automaticamente, e seria justo. Agora, o torcedor do Fluminense não muda tanto, ao contrário. Se eu for ficar pensando no lado do Fluminense, a gente pode pegar a Laú na semifinal, caso o Fluminense passe do Lanús e a Laú passe da Alianza Lima, a gente pode pegar a Laú sem torcida lá no Chile, e depois na volta aqui eles sem torcedor visitante. Então seria melhor para o Fluminense. Mas mais uma vez, cara, tenho muitos amigos meus que viajam para ver jogos, torcedor que viaja ali no dia a dia poderia estar fazendo parte daquele massacre, que mais uma vez, a torcida da Laú foi vítima, mas vamos lembrar que a torcida organizada soltou uma bomba. Então, assim, os dois times não deveriam passar para as semifinais, para as quartas de final, automaticamente a Alianza Lima sendo ali o semifinalista. Enfim, resumindo, Fluminense vai enfrentar Lanús, pega o vencedor de Alianza Lima, ou caso passe o Lanús, né, ou o Laú, na semifinal. Lembrando que se pegar Laú, a gente joga sem torcida adversária. Estádio fechado, tá? A gente também não vai poder ir, vai ser portão fechado lá no estádio da Laú. Então essa é a informação. Quero a sua opinião aqui, e mais uma vez, a Conmebol fingindo que pune e fingindo que faz um trabalho decente, né? É uma vergonha, e a culpa dos nossos dirigentes que não se posicionam sempre contra isso, né? De forma conjunta. Lembrando que o Brasil não existe Sul-Americana, não existe Libertadores sem Brasil. E assim, não é que não existe. O Brasil é protagonista hoje em dia, muita coisa, financeiramente, tecnicamente, mas os clubes ficam cada um olhando para o seu umbigo, então as coisas vão continuar, a gente baixando a cabeça para a ordem que vem do Paraguai lá da Conmebol. Vamos falar do próximo assunto, que é ídolo nosso voltando para o Brasil, né? Mas sempre vai ter um debate. Vamos falar de Fred, né? Mas antes disso, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Que ajuda muito. Do nada, Fred solta nas suas redes sociais, né? Fred, para quem não lembra, era o dirigente do Fluminense, diretor de planejamento até agosto de 2024, já vou voltar a esse ponto aqui, e se afastou por motivos pessoais, uma surpresa para todo mundo. Eu lembro de num Fluminense Vasco,
um pouco antes no Maracanã, eu acho que era Fluminense e Vasco, se eu não me engano, um pouco antes no Maracanã, eu cheguei a falar rapidamente com ele, claramente falando ainda do time fazendo parte. Então, assim, foi uma surpresa muito para mim também, essa saída repentina, mas por motivo pessoal, daqui a pouco a gente fala isso, foi morar em Londres. E ele soltou ali uma postagem participando do treinamento ali, né, cursando a licença A de treinador da CBF em Porto Alegre, no CT do Internacional, e dizendo que pretende ser técnico, mais um passo para sua formação de ser treinador. Confesso que eu não tinha essa informação que ele queria ser treinador. Só eu que não tinha essa informação. Eu sabia que ele cursava, mas hoje em dia muita gente cursa esse treinamento da CBF e sei lá, trabalha futebol de outra forma. Então confesso que eu não lembrava, mas se você lembrar, você deixa aqui seu comentário, tá bom? Vamos lá, ponto 1 aí, só pra gente fazer. O Fred sempre é bom a gente debater ali, né? Muita gente ficou muito magoada com a saída do Fred em agosto de 24, né? Alguns botando até em questão a idolatria do Fred. Confesso que eu não entrei nessa, dou o direito da dúvida ali, né? Por a postagem tem problemas pessoais e, sei lá, não me acho capaz de dizer o que é pessoal, o que não é, ou então de cravar que é uma mentira, que não é um problema pessoal. Talvez eu também esteja passando um grande pano e não queira futucar muito por se tratar de um grande ídolo meu. Aliás, o nome do meu filho é Frederico, né? Então, assim, talvez isso faça uma diferença. Mas entendo ali quem ficou, né? Acho que, sei lá, não tem motivo. É um cara que entregou muito em campo pelo Fluminense, deu muitas alegrias pra gente. E também, assim, estava em 23 ali como diretor e 24 realmente ele sai num momento difícil, mas confesso que para mim não altera nada, não. Mas qual é o ponto ali do Fred fazendo o treinamento ali, fazendo a licença, pegando a licença dele para virar treinador, né? E dizendo que mais um passo para virar treinador na sua postagem. É muita cara da gestão Mário Bittencourt, né? Se não houve nenhum problema na saída do Fred com a gestão, né? Que eu acho, sinceramente, que não houve. Mas posso estar enganado. Cara, o Fred trabalhar no Fluminense, né? Vai lembrar que essa gestão do Mário está acabando agora, que tem SAF por vir aí, e tem, mas provavelmente quem vai brigar ali é o Matheus Montenegro situação, ou alguém da oposição, mas com muito favoritismo ao Matheus Montenegro. E aí minha pergunta é, você acharia de boa o Fred trabalhar no Fluminense? Aonde o Fred trabalhar no Fluminense, né? Ia assumir um sub-20, por exemplo, ia ali fazer entre aspas, ali um Felipe Luiz, assumir um sub-20, fazendo um bom trabalho, poderia ir para o profissional, assumiria um Marcão 2.0, faria a função do Marcão, mas aí dá para ter um Marcão e um Fred como auxiliar fixo ali do grupo? Confesso que não sei. Eu acho sempre de boa o Fred trabalhando no Fluminense, confesso que, mais uma vez, né, eu não sou adepto a essa teoria de que eu não tenho ídolos nenhum, eu só torço pro Fluminense, não torço para nenhum jogador, eu acho muito vazio, eu acho um saco torcer assim. Então sou muito fã do Fred. Não tenho opinião, não é que eu não quero que ele volte, não, tá, para ser bem sincero, mas não é o que me incomodaria, eu só acho muita cara dessa gestão. Se me aparece no começo da próxima temporada, mais uma vez, né, tem eleição, tem que ver se um Matheus Montenegro ganha e se mantém ali, e tem SAF também que pode mudar tudo, mas o CEO pode ser o Mário, e aí pode manter tudo também. Aparece o Fred como treinador do Sub-20, ou então o Fred como auxiliar fixo ali, o Marcão indo para o Sub-20, não me surpreenderia, porque realmente eu acho um perfil muito dessa gestão, e também não teria uma crise com isso, tá? Só para deixar aqui registrado, acharia de boa também. Aí você pode achar que eu tô passando pano porque eu gosto do Fred, mas aí é o direito seu também, talvez você esteja certo, tá? Quero a opinião de vocês, porque falando de Fred, falando de ídolo nosso, é sempre bom a gente comentar, tá? Tendo mais alguma notícia? Já tá começando a bater, né? Eu sei que data FIFA todo mundo reclama, confesso que pela primeira vez na vida eu dei uma respirada e falei, cara, o ritmo de trabalho estava grande, mas já começou a bater um pouco a saudade do Fluminense, né? Vai vir um final de semana sem Fluminense, e é um pouco meio triste, meio vazio, mas daqui a pouco o Fluminense está de volta, já tem Fluminense e Bahia aí no dia 10, falta 5 dias para ter o Fluminense Bahia, aliás, faça seu check-in, tá? Dia de Maracanã cheio, de a gente buscar essa vaga na semifinal da Copa do Brasil, e é muito viável, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!